Olá, sejam muito bem-vindas, bem-vindos, todos vocês que nos acompanham, para mais essa atividade, essa roda de conversa do projeto Flor de Anaí, Mulheres Lutadoras Sociais. Nosso tema, a lutadora social que nós queremos referenciar, resgatar sua história de vida, sua trajetória de luta no dia de hoje, é Ana Montenegro. Então, eu gostaria de fazer a leitura de uma poesia, de um poema escrito e que compõe o livro Ser ou Não Ser Feminista e outras obras selecionadas de autoria da Ana Montenegro. Esse poema ele foi escrito por J.P.L. em 1884, em Londrina. Quem é Ana Montenegro? É uma dessas pessoas que talvez você nunca viu, nem com ela falou. É uma dessas pessoas que quando você com ela fala, você sabe logo que caminhos palmilhou, que lugares frequentou, que lutas enfrentou, que baras aguentou, que mundos andou, que guerras guerreou, que amigos conquistou, que heróis desmistificou, que frutos gerou. É uma dessas pessoas que, se sobre ela você não ouvir falar, é porque alguém não deixou. É uma dessas pessoas que você gostaria de ser, de ver, de conhecer e de com ela conviver. É uma dessas pessoas que traz na fragilidade do seu porte físico uma alma grandiosa. Na idade avançada em candura, decisão é pertinácia. É uma dessas pessoas que comporta, em tão pequeno invólucro corpóreo, a grandeza do conhecimento, a vivência da vida sofrida e compungida, a missão da ideia abraçada, o grito de justiça e bondade, a batalhadora incansável. É uma dessas pessoas que junta seus fragmentos esparsos pela caminhada da vida e estrutura existencial, desabrochando-lhes o potencial, retirando-lhes a capa do egoísmo, pelo amor à humanidade. É uma dessas pessoas que é finalmente uma rosa, uma mulher. Então, quem é Ana Montenegro, essa mulher que nós vamos debater e conversar um pouquinho sobre sua trajetória de vida e de lutas? Nós estamos com um probleminha de internet, mas vamos dando prosseguimento aqui à nossa roda de conversa, então. Como debatedora, nós convidamos a Renata Regina, nossa companheira de BH, né, daqui do estado de Minas Gerais, e a Renata é a mãe da Alice, é fotógrafa, doula, atua pela humanização do parto e do nascimento, tem longa trajetória nas lutas da juventude, do movimento feminista e dos movimentos populares. A Renata também integra a coordenação nacional do coletivo feminista classista Ana Montenegro. Esse coletivo que é tão importante para nós, né? Que estamos fazendo a referência à vida e luta da Ana Montenegro no dia de hoje. Participa da organização do 8 de março unificado em BH e também compõe o Comitê de Solidariedade Maria do Carmo Souza Dantas. A Renata ela foi diretora de mulheres da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, a UBS, e também foi presidenta da União Colegial de Minas Gerais. E também integrou
a Coordenação Nacional da União da Juventude Comunista, a UJC. Né? Então, a Renata vai ser a nossa debatedora para conhecermos um pouquinho mais sobre a vida, a bandeira de luta, né? As tantas bandeiras de lutas importantes que a Ana Montenegro travou ao longo da sua vida. Então, Renata, seja muito bem-vinda. Fique muito à vontade para dialogar conosco. E antes de passar a palavra para você, eu gostaria de convidar a Larissa, nossa companheira aqui no projeto, para fazer a primeira pergunta para a gente iniciar o nosso debate. Então, Larissa, Renata, fiquem à vontade para o diálogo. Oi, Renata, tudo bom? É um prazer estar com você aqui. A gente quer saber um pouco mais da história da Ana Montenegro, né, como uma mulher lutadora. Esse ano ela completaria 107 anos, se eu não me engano, né? Então eu queria que você contasse um pouco para a gente dessa história da Ana Montenegro, mulher lutadora, jornalista, né, poeta, um pouco da história dela para a gente. Tá joia, Larissa, boa tarde. Prazer é meu de estar aqui com vocês mais uma vez nesse projeto tão bacana aí que vocês constroem com tanto carinho e que eu já tive a oportunidade de assistir vários momentos de diálogos aqui no canal da Wipala, sempre muito interessante, pautando aí as mulheres que contribuíram, né, ao longo da nossa história para a luta feminista, enfim, deram grande contribuição para o povo brasileiro. Então, falando um pouquinho da Ana, apresentando um pouquinho ela, né? A Ana, além de jornalista, poeta, ela era advogada também. Enfim, às vezes acaba que determinados documentos dão mais ênfase para um, mais ênfase para outro. Inclusive, ela tem uma militância, uma trajetória, né, de militância jornalística, mas ela não sabemos assim com precisão se ela teve essa formação especificamente. Mas é isso, Ana Montenegro nasceu ali em 13 de abril de 1915 no Ceará, na cidade de Quixeramobim. Mas ela mesma, né, gostava de falar que era cearense de nascimento, carioca de coração e baiana por opção. Então, ela se considerava aí desses três estados meio que simultaneamente, né? E ela começa a sua atuação política ali em meados da década de 40, né, na luta pelo processo de democratização do Brasil, pelo fim da Segunda Guerra Mundial, pela anistia aos presos políticos, né, participou ativamente também pela luta aí para devolver a legalidade para o Partido Comunista Brasileiro. E no ano de 1945 ela é recrutada, né, efetivamente para o Partido Comunista Brasileiro. Inclusive, quem assinou a ficha de filiação da camarada Ana Montenegro foi o próprio Carlos Marighella, que era, né, amigo ali, camarada de militância, mas amigo pessoal também da Ana. O nome da Ana, na verdade, é Ana Carmo Lima, né, e ela adota o Ana Montenegro como um pseudônimo também, né, uma forma ali de estar buscando evitar a repressão. E enfim, ela teve um papel muito importante, né, nesse processo aí das lutas populares, no combate à discriminação de gênero, né, ela realmente conseguiu cumprir um papel muito importante nesse processo de garantir o espaço e trazer as pautas, né, que eram tidas muitas vezes como muito específicas das mulheres, mas fazendo essa relação mesmo, né, com a totalidade, como não podíamos deixar como se fosse algo isolado, enfim. Já naquele momento ali, inclusive, que tinha uma movimentação de mulheres num tom um tanto liberalista, que não tinha tanto essa característica, essa marca política, né? Então, desse momento que ela começa a se organizar no partido, ela deu uma contribuição muito intensa também, né, para a imprensa comunista. A Ana, ela publicou vários artigos em vários jornais, no Momento, que era um jornal, né, vinculado ao Partido Comunista Brasileiro também, no Classe Operária, Tribuna Popular, Correio da Manhã, Imprensa Popular, na Novos Rumos também. E ela foi uma das fundadoras, né, do primeiro jornal voltado para o público feminino, com uma perspectiva, trazendo essa perspectiva mais das mulheres de luta, das mulheres trabalhadoras. Haviam várias publicações, né, voltadas para o público feminino naquele momento, mas eram publicações
bem reforçando, né, os estereótipos, os papéis de gênero, contendo conteúdo do tipo como agradar seu marido, né, enfim, como fazer o almoço ideal, coisas assim que descaracterizavam, né, as mulheres ali enquanto parte integrante da classe trabalhadora e colocava ali como um papel de, enfim, nesse papel de gêneros tão somente de esposa e de servir, né, a alguém do sexo masculino. Então, a partir desse momento que a Ana se aproxima do partido, né, ela, além dessa atuação que ela teve na questão da imprensa, ela também articula isso com a atuação que ela tinha no direito, né, e participou, inclusive, e ela conseguiu fazer esse processo, inclusive, dentro do partido, né, de garantir que a questão e a pauta feminista e que as mulheres do partido iam estar ocupando e disputando também, né, essas mulheres aí da classe trabalhadora, e esse movimento que ela fez dentro do partido foi muito importante, inclusive, tanto junto a outras mulheres camaradas que já estavam organizadas ali, como a Maria Brandão, que ela tem um diálogo muito bonito, que está aqui descrito no livro que a gente reuniu as 3 obras dela também, né, que ela foi dormir numa ocupação e aí num determinado momento ela perguntou para Maria Brandão onde é que elas iriam dormir, e a Maria responde, aqui mesmo, né? Ela pergunta, mas nesse escuro? E naquele momento a Maria responde, mas e as estrelas, para que servem? Inclusive, esse trechinho, gostaria até de ressaltar, nesse marco do centenário do Partido Comunista Brasileiro, né, esse trecho de diálogo entra também na música Vozes da Revolução, que foi um rap, funk construído aí por camaradas artistas de todo o país, e a camarada Paula Ana, que é da Bahia, é quem canta esse trecho aí junto com a Margot, que é daqui de Minas. Então fica a dica aí para quem quiser conhecer um pouco mais do partido e da história dele também, ouvir essa música do projeto Vozes da Revolução já é uma boa porta de entrada, e aí garantimos uma homenagem para a Ana também nesse momento aí de celebração do centenário por meio da música também. Então, né, na imprensa, ela foi também, né, a Ana ela precisou ser a primeira mulher exilada quando fechou o cerco ali, né, da ditadura militar, porque ela de fato já tinha um papel, uma atuação tão expressiva que ela já era visada, né, já estava relacionada ali entre as pessoas que estariam na mira objetiva da ditadura militar. E aí por isso ela precisou se exilar. Ela deixa bem claro, inclusive, né, no Tempo de Exílio, que é uma das obras aqui nesse compilado que foi publicado esse ano, ela deixa bem claro que não era o desejo dela, né, se exilar, mas foi uma questão de necessidade mesmo. E aí ela sai do Brasil né, passa por Cuba, passa por México e vai se estabelecer mesmo por mais tempo na Europa, onde começa a contribuir, inclusive, com a imprensa feminista internacional, né, escrevendo ali ela integrou a seção para a América Latina da Federação Democrática Internacional das Mulheres e trabalhou na revista da entidade, né, que chamava Mulheres do Mundo Inteiro, e trabalhou em vários organismos internacionais, aí, como a ONU, como a Unesco, e participou de várias articulações internacionais e congressos que tinham aí a questão, né, da mulher, a questão da luta de classes e da emancipação humana como um todo. E sempre, né, sempre organizada no Partido Comunista Brasileiro, ela cumpriu um papel importante também, né, denunciando e combatendo a ditadura militar, buscando aí apoios e articulações internacionais nesse momento que um momento, né, tão doloroso da história do partido e da história do Brasil mesmo, um momento de intensa perseguição aí às comunistas no nosso país. Então ela volta, né, ainda sob a ditadura militar, quando houve o primeiro momento ali de anistia. Então, ela volta assim que foi possível no ano de 79 mesmo, e acabou intensificando ali, né, essa participação nas lutas políticas, nas lutas populares, grande defensora dos direitos humanos também, né, e ela teve um papel importante ali no debate interno que acontecia naquele momento histórico dentro do partido, né, que estava num momento de ruptura histórica mesmo, né, enfim, enfrentou o reformismo ali dentro do partido, algo que estava presente naquele momento e que a gente foi avançando aí ao longo
do processo de reconstrução revolucionária, onde a Ana Montenegro também teve um papel muito importante, né? Inclusive, eu tinha separado no computador para pedir para vocês mostrarem, mas a internet no meu computador não quer funcionar. Mas tem um trecho, né, da fala dela no Congresso de 92, defendendo de forma muito bonita, muito firme, né, o partido, defendendo que, né, a gente não devia mudar de nome, mudar de sigla, e ela participou ativamente desse movimento de reconstrução do Partido Comunista Brasileiro, para estar, mais uma vez, né, para estar recuperando o registro legal do partido, e também para que a gente conseguisse seguir avançando aí nessa atuação no movimento de mulheres organizadas, no movimento feminista, sem perder jamais essa perspectiva de classe. E na obra, né, esse conjunto das 3 obras que está no livro Ser ou Não Ser Feminista e Outras Obras Escolhidas, ela deixa isso bem evidente, né, como ela ressalta, por exemplo, no Ser ou Não Ser Feminista, que sempre houve, né, movimento de celebração, luta e resistência aqui no século XX, em função do Dia Internacional da Mulher, e que sempre teve ali as mulheres trabalhadoras que não deixavam aquela data perder seu significado e ser só um dia, né, para celebrar feminilidade ou para receber flores. Então, ela ressalta que sempre teve essa participação no nosso país. Aí, no Mulheres e Participação nas Lutas Populares, ela traz esse resgate também da importância da contribuição que as mulheres deram em todos esses momentos aqui na história do país, né? Ela, no tempo de exílio, já relata um pouco como foi difícil aquele momento, né, de ter que estar distante de onde o coração dela estava, perde um filho ali também durante esse período, que foi um processo muito intenso, muito doloroso para ela também. E a partir do momento que ela retorna, e até o fim da sua vida, na verdade, né, ela nunca deixou de atuar e contribuir expressivamente com o partido. E é em função de toda essa grande contribuição da Ana e de várias outras mulheres que passaram ao longo desses 100 anos do Partido Comunista Brasileiro também, que hoje, né, o coletivo feminista do PCB homenageia a Ana Montenegro, né, dando ali em homenagem a ela o nome de Ana Montenegro para o coletivo feminista classista Ana Montenegro. E no momento que a gente começou essa articulação nacionalmente, que foi ali em meados de final de 2005, até no momento que a gente teve um congresso do partido aqui na cidade de Belo Horizonte. Então, por grande articulação da camarada Mercedes Lima, que a gente tem sempre que saudar e reconhecer o legado e a contribuição que ela deu e dá até hoje para o partido, a Ana chegou a tomar conhecimento, né, que havia essa movimentação, essa construção, onde ela seria homenageada. Então, um pouco antes dela vir a nos deixar, a gente teve essa oportunidade ainda dela saber que seria homenageada aí no nome do coletivo feminista classista Ana Montenegro, que na época, quando a gente começou a organizar, ainda era coletivo de mulheres Ana Montenegro. Aí começamos em São Paulo e aqui em Minas Gerais, e a partir daí fomos conseguindo espalhar esse processo de construção, depois foi para o Rio, depois foi para o Nordeste também, e nessa movimentação toda que culminou, né, com a fundação e com a nomenclatura atual, que é o Coletivo Feminista Classista, no marco do ano de 2015, e estamos aí procurando, né, não só tá fazendo esse resgate histórico, procurando garantir esse reconhecimento, né, da contribuição da Ana Montenegro e de outros camaradas comunistas também ao longo do centenário do partido, como estamos aí, né, procurando dar continuidade a esse legado que a camarada Ana nos deixou. Ótimo, Renata. Quanta informação importante que você já foi nos trazendo e compartilhando. Dialogando mais um pouquinho, você já falou elementos importantes dessa obra aqui, né? Que para nós, mulheres comunistas, ela tem um significado muito, muito grande, muito importante, né? Sendo lançado nesse compilado, né? No marco dos 100 anos do partido, trazendo essa referência tão importante das reflexões, né, articuladas com as lutas que a Ana desenvolvia. Então, o que significa essa obra, né, o lançamento dela, o que significa o conteúdo dessa obra, o que significa nós, em pleno século XXI, mulheres da classe trabalhadora, mulheres com uma perspectiva crítica, comunista, né, que se coloca em movimento para transformar, para modificar essa sociabilidade que a gente vive, né? O que significa pautar o feminismo classista diante de tendências, né, tão em voga nos dias de hoje,
como o feminismo liberal. Então, o que significa esse pensamento, essas formulações que a Ana contribuiu muito fortemente e que hoje nós temos muito a aprender com o que ela já deixou de legado teórico e político? E importante destacar também o exemplo da prática, né? Que foi uma mulher que dedicou a vida à praxis mesmo, aliando todo o estudo com a construção prática da luta mesmo, que ela se dedicava a estudar. Catiúcia, eu tinha feito uma colinha aqui e esqueci duas coisas importantes que eu queria destacar antes de entrar nessa pergunta que você fez agora. É que a Ana, ela era membro da Ordem dos Advogados do Brasil, né? E ela teve uma atuação importante na Comissão de Mulheres, sobretudo na Comissão de Direitos Humanos dessa entidade. Foi homenageada já no Congresso Nacional, né, da OAB, e ela chegou em 2006 a ser indicada, né, ao Prêmio Nobel da Paz. Enfim, ela recebeu diversas homenagens e comendas aí, institucionais, nacional e internacionalmente também. Importante destacar isso. Sobre o processo de construção mesmo, né, que culminou na publicação dessa nova edição, né, reunindo aí obras da camarada, desde que começou esse processo de organização do coletivo, a gente tinha esse interesse de buscar resgatar, né, as obras da Ana. E, infelizmente, não era uma tarefa tão fácil, porque já não tinham, né, disponíveis para venda, não tinham novas edições disponíveis para venda, e a gente foi fazendo esse trabalho de formiguinha inicialmente, principalmente a partir de 2015, com um coletivo já mais estruturado, de buscar as obras para poder disponibilizar para a militância mesmo, né? Então, primeiro que a gente conseguiu, se vocês forem lá no site anamontenegro.org, vocês vão até ver que é um PDF, é um scanner, né? Que foi o que a gente conseguiu naquele momento, o livro escaneado, e disponibilizamos lá. Passou um tempo, uma camarada mandou para a gente escaneado também o que ela tinha achado num sebo também, o Mulheres e Participação nas Lutas Populares. E nesse processo, né, em alguns anos, a camarada Ana Karen, que é a atual secretária política, né, do coletivo, ela entrou em contato com a Sônia, né, que é filha da Ana Montenegro, e nesse contato foi estabelecendo o diálogo, né, sobre a questão das obras, né, a possibilidade ali de estar autorizando a nova publicação, sobre a questão dos direitos autorais. Então, agradecemos aqui no livro, mas sempre que possível é bom ressaltar, né, a gente agradece imensamente a Sônia e a toda a família que cedeu, né, os direitos autorais aí para que esse livro aqui se tornasse possível, se tornasse uma realidade. E nesse processo de busca, né, a Ana Karen vai até a casa da Sônia, dialogar com ela sobre isso e buscar, né, material e tudo mais para poder reunir na publicação. E foi nesse processo que a Ana Karen encontrou o exemplar do Tempo de Exílio, que possibilitou que a gente fizesse, né, colocasse nessa edição que foi publicada agora esse ano. Então, sem a Sônia, sem toda essa disponibilidade aí da família da camarada Ana Montenegro, isso também não seria possível. E aí, junto com camaradas, né, com a camarada Marta Barsante, que está aí à frente da Fundação de Darco Reis, e as demais camaradas da Coordenação Nacional do Coletivo Feminista Classista. Acho que eu vou destacar aqui que essa edição linda, né, que ficou uma capa muito bonita, muito, muito atual, muito moderna, é da camarada Eline Luz, camarada que hoje está em Brasília, mas a origem de militância dela é lá na Bahia também, que fez esse trabalho lindo. Essas fotos aqui também que vocês observam nessa capa, elas foram conseguidas desse arquivo pessoal também, né, que que a Ana Karen teve acesso lá na casa da Sônia. E a partir dessa, né, articulação aí com a Fundação, a gente fez uma campanha de financiamento coletivo para estar viabilizando os custos, né, da impressão. E aí, para isso, a gente fez a campanha já garantindo, né, que quem contribuísse teria, conforme o valor, teria como recompensa a receber o livro impresso. E, bom, apesar de toda a correria, acabou atrasando um pouquinho o lançamento, mas conseguimos garantir. A gente tentou lançar para o dia 25 de março mesmo, né, para a data de fundação do partido, não foi possível, mas saiu um pouquinho depois, e agora a gente está com essa obra maravilhosa aqui em mãos, né, de uma camarada que tem contribuído muito para a formação aí, não só
da militância do partido, do coletivo feminista classista Ana Montenegro, mas para toda a militância aí, né, do movimento de mulheres, do movimento feminista no Brasil. A Ana foi militante do Partido Comunista Brasileiro por mais de 50 anos, em várias frentes, levantando várias bandeiras sobre a questão da mulher, da luta, da classe trabalhadora e da emancipação humana. Tendo como consequência disso uma vida muito conturbada, com perseguições políticas. Renata, fala um pouco sobre o papel da Ana Montenegro e das demais mulheres comunistas nos 100 anos do PCB. É importante, né? A gente tem procurado no coletivo fazer esse resgate, né? Tanto e a gente observa, né, que muita coisa acaba que é difícil de pesquisar, independente de questões de gênero e sexo, mas esse resgate da história, da contribuição das mulheres é sempre mais difícil. É mais difícil encontrar registros de vídeo, registros fotográficos. Ai, desculpa, gente, eu fui descruzar a perna aqui e bati no tripé. Então, a gente tem feito esse trabalho, né, na verdade, de poder fazer esse levantamento para, inclusive, estar dando, né, o devido reconhecimento, a devida visibilidade para essas mulheres. Então, teve a Maria Aragão, que é que eu falei o trechinho até do diálogo lá que ela teve com Ana Montenegro, que era muito ativa na luta pela questão da moradia, né, tendo sido uma das organizadoras de uma grande ocupação na Bahia. Tivemos outras mulheres artistas também, que, né, não são... Quando vão resgatar a história dessas mulheres, não relacionam elas ao Partido Comunista Brasileiro, mas Pagu também, né? Pagu também foi organizada conosco. Tarsila do Amaral também, né, grande artista brasileira, também foi organizada conosco. Nise da Silveira, né, pioneira aí da reforma antimanicomial, ela também foi militante do Partido Comunista Brasileiro, algo que também, né, quando vão fazer o levantamento, enfim, registrar, fazer um filme ou qualquer coisa do tipo, não dão o devido, né, não omitem, de certa forma, essa parte da história, ou mesmo quando vão colocar, não se referem a qual organização que ela era atuante. Mas aí, por exemplo, nós estamos falando aqui de mulheres, isso é importante ressaltar, Tainara, que são mulheres que deram uma contribuição expressiva, não apenas para o Partido Comunista Brasileiro, deram uma contribuição expressiva para o país, né, para a classe trabalhadora, para as mulheres organizadas do país como um todo. Eu estou procurando aqui na minha página só para eu citar mais nomes que eu estou esquecendo e são importantes. Esse negócio de eu ter ficado sem internet no computador complicou um pouquinho. Inclusive tem uma outra que é poeta também, que escreveu várias obras e que eu preciso lembrar do nome dela. Mas o mais relevante, né, aproveitar para não deixar vocês esperando também dessa contribuição, acho que passa por isso, né? As entidades que existiam organizadas de mulheres aqui tinha muito aquela questão, né, da luta por direitos que não seriam necessariamente direitos garantidos a todas as classes, né, naquela perspectiva mais liberal que eu estava falando. E essas mulheres organizadas no partido, né, que eram tecelãs, que eram de várias profissões, de várias categorias de trabalho, essa organização delas, né, junto ali, inclusive a primeira greve que aconteceu aqui no Brasil foi uma greve organizada por mulheres, por tecelãs, enfim, foram essas camaradas aí comunistas, enfim, aliados inclusive a algumas mulheres anarquistas que conseguiram, né, manter essa perspectiva classista mesmo, que conseguiram fazer esse debate que tinha, às vezes, um tanto enviesado, falando que o marxismo não se atentava ou não tinha produzido nada em relação à questão das mulheres. Então, principalmente a Ana Montenegro, nos livros dela, também traz muito isso, que
já era abordado, sim, e que, né, teve outras mulheres aí que deram contribuição expressiva para o marxismo-leninismo também. Olga Benaro, que eu estava esquecendo de falar aqui, e que é outra mulher que, mesmo tendo mais registro, tendo livros de biografia dela, tendo filme biográfico, também não dão o devido destaque, né, para o fato dela ser do Partido Comunista Brasileiro. Nessas obras, inclusive, falam muito sobre Partido do PC, né, Partido Comunista, meio que para desassociar mesmo do nosso partido. Teve a Tecelã Rosa Bittencourt, que foi a primeira mulher a estar se organizando no partido, logo no ano da sua fundação. E ela também teve presente ali, né, nas principais lutas da sua categoria e do partido como um todo. Laura Brandão, que foi poeta, também participou ativamente ali do Bloco Operário Camponês, e quando ela foi para o exílio, né, na União Soviética, ela atuou no combate direto lá aos nazistas. Teve a Patrícia Galvão Pagu, que eu já falei. Pagu chegou a ser, inclusive, né, ser presa e torturada pela ditadura Vargas. Nise da Silveira, cheguei já a falar. Laudelina Campos de Melo, também uma mulher negra, fundadora do primeiro sindicato de empregadas domésticas, né, do nosso país, lá em 1936. Então, outra marca também, né, que as mulheres deixam nessas trajetórias, seja do centenário do partido, seja na história das lutas da classe trabalhadora brasileira, essa relevância, esse protagonismo mesmo, né, que teve, principalmente ali junto às trabalhadoras que eram, e de fato são até hoje, mais marginalizadas, mais destituídas de direitos, mais intensamente exploradas e que tinham, inclusive, mais dificuldade de se organizar. Mas havia esse trabalho presente lá. Então, a gente elegeu algumas mulheres também para vereadores. Aqui em Minas Gerais teve a Lucília, conhecida como a Rosa Vermelha, que foi uma das primeiras mulheres a ser eleita vereadora aqui no nosso estado, foi eleita pela cidade de Campo Florido, e também no país. Inclusive, tem um documentário, foi comunista até o fim da vida também, tem um documentário disponível, salvo engano, o nome é esse mesmo, Lucília Rosa Vermelha, que vocês conseguem conferir no YouTube, recomendo. Mostra ela lá até o final da vida na resistência, ela contando situações da vida dela. Foram eleitas também a Dalgisa Cavalcante, Zuleika Lambert, a Celina Moschel, a Odile Smith, e, enfim, o jornal Momento Feminino também, que eu destaquei a participação da Ana, também era dirigido pela Arcelina, né, e também pela camarada Eneida de Moraes, e tinha essa linguagem voltada, né, mais objetivamente para as mulheres da classe trabalhadora, e foi um jornal que conseguiu se manter ali e ser editado ao longo de 10 anos. Participamos também ativamente da fundação da Federação de Mulheres do Brasil, que teve, né, na sua fundação, a participação de Elisa Branco, também camarada do partido, da Arcelina, e aí no processo, né, de retorno à ilegalidade, passaram todas essas mulheres a serem perseguidas, né, e tivemos a intensa participação nas lutas contra a carestia, na luta contra a guerra, né, a Elisa Branco mesmo, camarada do partido, ela foi presa numa manifestação por exibir uma faixa falando: soldados, nossos filhos não irão para a Coreia, durante um desfile militar no 7 de setembro, lá na década de 50. Então, foram muitas mulheres mesmo que contribuíram para a nossa história e para as lutas camponesas, lutas urbanas do nosso país. Teve a Elizabeth Teixeira, que foi da Liga Camponesa do Sapé, no Paraíba, a Dirce Machado, que teve um papel importante também na revolta de Trombas e Formoso, em Goiás, Josefa Paulino da Silva, né, que atuou ali na Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio de Janeiro. Tivemos aí também a Jacinta Passos, era a Jacinta que eu estava tentando lembrar, que é uma camarada que também, né, teve material publicado, escrevia muitas poesias, mas também, inclusive, nesse processo de buscar resgatar o material dela também, mas vocês encontram um site que parece que é organizado pela família dela. Enfim, Tereza Santos, Antonieta do Campos da Paz, deixa eu ver, Neide Alves dos Santos, que chegou a ser assassinada, né, foi abatida pela repressão
foi abatida pela repressão no período da ditadura militar. Maria Brandão dos Reis, ela não chegou a ser exilada, mas ela teve que ficar escondida durante muito tempo. A camarada Zuleide Faria de Mello, né, que também participou ali, né, de vários momentos da luta na resistência da ditadura militar e foi presidente, né, do partido de 1992 até o ano de 2008. Teve um papel importantíssimo também, né, no processo da campanha. O PCB é legal, que foi quando depois da tentativa de dissolução, né, em 92 a gente conseguiu recuperar o registro legal e também deu contribuição expressiva, inclusive foram as mulheres do partido, aí vale destacar, que garantiram que boa parte do que a gente tem de arquivo ainda hoje fosse preservado, né, porque essas mulheres que garantiram ali, às vezes, deslocamento e tudo mais, para que esse material não fosse encontrado e roubado aí mesmo pela ditadura militar. Oi, Renata. Que bom ouvir você trazer a trajetória da Ana Montenegro e destacar tantas outras mulheres que contribuíram tanto para a nossa trajetória, para o nosso crescimento e para a gente estar aqui mesmo inseridas, né, nessa sociedade que é tão capitalista, que é tão desigual, exploratória. Eu queria que você falasse um pouco para a gente quais são os desafios que a gente, enquanto mulher, tende a estar presentes, né, a enfrentar, estando numa sociedade que é altamente exploratória, super exploratória, que nos oprime de uma forma muito cruel, nós enquanto mulheres, né? Quais são os desafios para a gente hoje, estando inseridas nessa sociedade? Olha, são muitos. E o mais triste, talvez, de se pensar, é que muitos dos desafios que a gente enfrenta hoje são muito iguais ou parecidos com o que as nossas camaradas enfrentavam há um século atrás. Então, né, tem origem aí, o patriarcado, ele não tem a sua origem no sistema capitalista, mas o capitalismo se estrutura nele também, né, assim como se estrutura também, faz parte da sua estrutura o racismo, que faz com que esse processo, inclusive, de exploração, né, do homem pelo homem seja mais intensificado aí, garantindo a acumulação da riqueza produzida pela classe trabalhadora na mão de um pequeniníssimo grupo de pessoas, em detrimento aí das condições de vida da imensa maioria. Então, nesse sentido, a gente ainda enfrenta uma série de desafios muito parecidos, como, por exemplo, né, tem uma série de mecanismos utilizados por essa lógica capitalista que fazem com que as mulheres enfrentem muitos mais desafios para poder se organizar e atuar politicamente, né, do que os camaradas homens, por exemplo, como, por exemplo, a acumulação mesmo, né, de múltiplas tarefas, porque as tarefas de cuidado, as tarefas domésticas, aquele trabalho que a gente, né, muitos chamam de invisível, e que é um trabalho não remunerado, mas é um trabalho que ocupa, né, e boa parte aí do tempo e da vida das mulheres, seja no cuidado dos afazeres domésticos, seja no cuidado, né, dos filhos e dos familiares, porque as mulheres acabam sendo responsabilizadas pelos cuidados dos idosos, dos enfermos, e isso também é algo que nos distancia da luta, né? Você fica ali sem condições objetivas mesmo, muitas vezes, de estar participando. Então, mesmo hoje, a gente já tendo avançado numa série de legislações trabalhistas e tudo mais, a gente ainda vê a profunda desigualdade salarial, né, entre homens e mulheres. Essa desigualdade salarial e de condições de trabalho também, ela vai se aprofundando, se agravando, quando você considera as questões de raça, por exemplo, as mulheres que estão ocupando atualmente maior número o mercado informal, ou seja, né, que trabalham ali em piores condições, que trabalham em condições mais precárias, sem acessar direitos ou garantias trabalhistas, e são mulheres que muitas vezes não vão ter condições de conseguir solicitar uma aposentadoria quando precisarem, ou seja, são mulheres que muitas vezes vão ter que seguir trabalhando até o fim da sua vida. A questão da maternidade, por exemplo, né, na lógica capitalista, ela também é um poderoso mecanismo de estar mantendo a mulher mais voltada para o ambiente doméstico e excluída, né, dos demais espaços sociais, inclusive os espaços de militância e ou os espaços de poder também.
Então, existem muitos mecanismos que estruturam todo esse processo, que faz com que, por exemplo, ainda hoje a gente seja, apesar de ser maioria da população, né, somamos quase 52% da população, ainda somos ínfima minoria na Câmara Federal, no Senado Federal, e ainda somos minoria também em todas as casas legislativas, em todos os estados desse país, o que não, ou seja, né, não é a composição dessas casas legislativas, do parlamento como um todo, não garante ali, né, a participação das mulheres de maneira proporcional à participação na sociedade, ao número em que nós estamos na sociedade, e isso, inclusive, é um dos mecanismos de seguir se perpetuando as coisas dessa maneira. E também, né, todas essas questões das mulheres, elas estão mais suscetíveis a terem problemas relacionados à saúde mental, como, né, depressão, exatamente por causa dessa sobrecarga também que acumula, né, sobre os nossos ombros. As mulheres, elas sofrem de forma mais intensa, né, a questão até mesmo do racismo com esse peso, esse estereótipo sexual que é colocado sobre elas, né, de forma tão violenta, tão intensa. Então, se você vai ver, por exemplo, né, um fenômeno mais recente na história do Brasil, que é o aumento expressivo, né, da população carcerária feminina, num curtíssimo espaço de tempo. O perfil dessas mulheres que estão detidas são mulheres pobres, periféricas e de maioria também negra. Então, até essas medidas que a gente tanto fala, né, nós comunistas, e tanto criticamos, como, por exemplo, né, a suposta guerra às drogas, que na verdade é um pretexto para a guerra contra pobres, ela impacta de forma distinta e às vezes mais intensa sobre as mulheres. A gente teve uma série de retrocessos muito recentes também, né, com as contra-reformas trabalhistas, as reformas previdenciárias, que atingem de forma mais intensa também as mulheres. Todo esse processo que a gente tem visto no Brasil, aqui no estado de Minas, que vai favorecendo, né, a privatização, vai avançando a privatização dos serviços, prejudica de forma mais intensa as mulheres também, que são as que mais dependem, né, desse serviço, as que mais acessam esse serviço. A gente não tem condição de atender de forma adequada, por exemplo, considerando o contexto, né, obstétrico tão violento que a gente vive, que é mais uma forma de violência contra as mulheres também. Toda essa violência, né, não existe uma mulher ao longo da vida que não tenha sofrido pelo menos uma forma de violência contra a mulher, e esse contexto todo tão violento, que se reproduz, inclusive, nos espaços de fazer política, nos espaços de militância, também contribuem, né, e se configuram aí um grande desafio para a gente conseguir avançar na luta e na participação ativa das mulheres aí nas organizações de militância, né, e nos espaços de poder, nos espaços de decisão também, porque essa violência, inclusive, se reproduz entre as mulheres que conseguem, né, superando todos esses desafios aí, sempre de forma coletiva, vale destacar, que conseguem chegar lá, também sofrem uma intensa violência política, porque como se tem culturalmente nesse senso comum de que política é coisa de homem e para homem, as mulheres que estão ali nesse espaço e que conseguem, inclusive, cumprir um excelente papel, digo aquelas da classe trabalhadora, evidente, elas acabam sofrendo uma intensa violência política por estarem ali rompendo, inclusive, esses paradigmas aí que estão postos e que estão na luta por causa disso também, né, para poder superar e garantir a ampla participação das mulheres na política e garantir, né, que a gente vai ter avançar no processo de tomada, de conquista mesmo da autonomia sobre os nossos corpos e da emancipação não só das mulheres, mas como de toda a classe trabalhadora. Ótimo, Renata. Quanta informação, quantos desafios que persistem, né, nesse cotidiano nosso, enquanto mulher da classe trabalhadora, super exploradas que somos, nessa sociabilidade organizada a partir dos marcos do capitalismo dependente. Então, já arrumando também para o desfecho do nosso bate-papo, já estamos chegando pertinho de 1 hora aqui, a gente nem percebeu o tempo falar, né? O tempo passado, e tanta informação relevante que foi trazida. Mas já desfechando, nós queremos novamente resgatar
a importância desse livro, dessa obra, desse esforço coletivo, né, do protagonismo do coletivo feminista classista em organizar essa publicação, reorganizar ela no seu lançamento, né? E, para já desfechando, eu gostaria de fazer a leitura de um poema da Ana, que está nas primeiras páginas do livro, foi escrito em Berlim, em 1969, que é um poema, uma reflexão bastante dura, bastante chamativa para o tempo histórico que ela vivia e que nós vivemos hoje ainda, né? Então, Catiúcia, só contextualizar, esse poema a Ana escreveu na ocasião da morte do Marighella, e aí, dando essa contextualizada, dá para entender completamente aqui as razões, né? Ela estava exilada, não pôde acompanhar o enterro, o sepultamento dele. Importantíssima essa informação que você nos traz, né? Então, um poema de Ana Montenegro, né? Escrito nessa circunstância, da perda de um camarada, de um companheiro, né? Ombro a ombro aí das lutas mais viscerais que ela foi travando junto com os seus, né? Então, ela diz o seguinte: em seu enterro não havia velas. Como acendê-las sem a luz do dia? Em seu enterro não havia flores. Onde colhê-las nesta manhã fria? Em seu enterro não havia povo. Como encontrá-lo nesta rua vazia? Em seu enterro não havia gestos. Parada e inerte, a minha mão jazia. Mas luz e flor e povo, e gesto e canto responderão: presente. Chegada a primavera, mesmo que tardia. Então, essa referência às palavras, né, a poesia, a força também, né, a resistência que ela traz nessas palavras. Então, resgatando esse poema, nós já passamos novamente, Renata, para você fazer suas considerações finais, outros elementos, informações que nós não te perguntamos, que você considera importante, e fique à vontade. Então, agradecer mais uma vez, Catiúcia, Larissa, Vitória, Tainara, Vanessa e as demais que estão aí participando do projeto também, que não estão necessariamente aqui na live. Eu gostaria de aproveitar e reforçar o convite para estarem visitando lá e dando uma conferida no conteúdo do site, né, anamontenegro.org. Inclusive, duas das obras que estão aqui, né, nessa edição, vocês conseguem encontrar lá. E, além disso, tem uma biblioteca muito interessante. O Ser ou Não Ser Feminista é, inclusive, uma excelente leitura para quem está iniciando agora, né, no feminismo e quer ter uma boa introdução, já boas referências. A gente recomenda muito como uma primeira leitura. Reforçar que o livro continua ainda à venda, vocês conseguem comprar ele na Vitrine Comunista. Posso mandar o link depois para vocês estarem disponibilizando aqui também. É um livro que, pelo conteúdo tão valioso, está com preço muito em conta, inclusive. Recomendo quem ainda não tem comprar, porque está disponível, é para todo mundo ler mesmo na internet, mas faz toda a diferença, né? Você ter uma edição bonita dessa na mão, para poder tá realizando a leitura. E convidarem mesmo, né, todas as mulheres que acompanham o projeto, né, que está falando aí de lutadoras sociais, né, um convite mesmo para estarem se organizando também, participando aí de forma ativa da construção das lutas das mulheres, das lutas da nossa classe, porque os desafios são muitos, né, como eu estava comentando, mas os caminhos estão aí sendo construídos também por muitas mãos de mulheres trabalhadoras em todo canto desse país. Hoje o Coletivo Feminista Classista Ana Montenegro está organizado em cerca de 20 estados. Então, assim, procurem aí núcleos para estarem conhecendo, se organizando também. Estamos presentes, inclusive, aí em Mariana, Ouro Preto, enfim, no estado de Minas. Temos muitíssimos núcleos também, vale a pena conhecer. E está participando aí, né, da construção da luta e da emancipação da nossa classe, de toda a humanidade junto com a gente. Ótimo, Renata. Nós te agradecemos imensamente pela participação. Eu passo agora para a Vitória, vamos ver se a internet dela está funcionando.
para fazer o nosso desfecho. A gente agradece a participação, Renata, e ao público também do Coletivo Feminista de BH. A gente convida também para a live que vai acontecer dia 29, que vai falar sobre a Olga Benário, e vai ter a participação dos movimentos de mulheres Olga Benário também. Obrigada. Ótimo, então nos encontramos no próximo mês. Novamente, Renata, muito obrigada pela tua participação, muita força nas lutas, tão árduas nesse tempo histórico, né? Mas com companheiras, ombro a ombro, a gente vai avançando nas nossas pautas que são legítimas e urgentes. Então, fiquem bem, muito obrigada por terem nos acompanhado.